Assista agora na TV Luso Brasileira Porto Alegre o programa Conversas Literárias. Entrevistas com autores, escritores e poetas, lançamentos de livros e debates literários. Conversas Literárias. Apresentação e produção do professor e escritor Antônio Soares. Conversas Literárias é mais um programa da TV Luso Brasileira Porto Alegre. Conosco, o jovem escritor João Riel, que nos vai falar muito da sua obra, do que escreveu, da sua temática, do modo como consegue trabalhar e lançar tanto livro e outros temas. Para já, nós queremos apresentar de imediato livros, alguns apenas, que ele lançou com muito sucesso. Nós temos aqui Escritas de Faustino. Foi o primeiro livro que ele lançou. Eu acho que ele aqui usou um bocadinho, de artimanha, porque o Faustino pediu-lhe, viu que o João Riel publicava artigos a miúdo no Zero Hora. Num dia lê um artigo, convida João Riel para publicar os seus originais. João Riel aceitou, mas antes pensou e bem. Primeiramente vou editar o meu livro, que é o seu primeiro livro, cujo tema era o mesmo do Faustino. E o livro saiu e de seguida Faustino. E daí para a frente não para. Cada livro sucedendo-se, cada um mais e melhor. Porque este outro livro também é uma coletânea de um parente dele, Um Ponto de Minha Vida. Da minha vida. Outro livro importante de um familiar. Escrevo tudo muito bem. Um outro, tomo livros à sorte, Retalhos de Alma. Um livro recheado de sonetos. O livro é pouco volumoso, mas cada página tem 2 sonetos. Portanto, se nós tivermos aqui 150 páginas, daria, noutros autores, 300 páginas, porque tem 2 sonetos em cada página, em letra um pouco pequena, mas significa que a obra é volumosa em textos. Um outro livro que nós podemos também fazer uma alusão, Poesias Reunidas. Achei muito interessante esta obra, deve ser ter os primeiros textos que ele escreveu. Um facto singular aconteceu na família dele. A casa comercial do pai ardeu. João Riel, claro, deve ter chorado muito. E depois, em consequência, como que rezou a coisa e fez um poema muito longo, mesmo longo, infinito quase, sobre a casa que ardeu. Já aí já fica claro a tendência minuciosa para observar e descrever o tempo. É um poema descritivo, mas tem o seu valor, e o valor histórico também. Outra obra que tese de doutorado e pós-doutorado, tenho uma série delas. Esta tese, o fenómeno comunitário é de licenciatura, doutorado ou pós-doutorado? Graduação, esse foi da pós-graduação. É da graduação. Este é outro, não é? Também tenho alguns de pós-doutorado, não tenho aqui as obras todas, mas fez vários pós-doutorados e tudo está documentado. Ele participa desde anos em coletâneas, das melhores coletâneas que se editam em Porto Alegre. Aqui está uma. Autores luso-brasileiros, a colaboração ou a coletânea mais recente em que ele apresenta e muito bem representado. A comissão que vai avaliar e atribuir o prémio, escolheu e elegeu João Riel para receber o primeiro prémio, chamado Prémio Autor Luso-Brasileiro 2019. E no dia 15 de dezembro, todos estão convidados para assistir ao ato da entrega deste prémio, que é um dos melhores de Porto Alegre. Vai receber placa de prata, vai receber uma gratificação de R$1.500 e vai receber certamente outras honorificações. 15 de dezembro. Portanto, é o primeiro prémio que nós estamos atribuindo e convalidado
Prémio Autor Luso-Brasileiro, porque nós, nos nossos escritos, nas nossas coletâneas, temos uma meta a atingir: valorizar a nossa língua. E a nossa língua é a língua ou a fala luso-brasileira. João Riel, um excelente escritor, e merece a fala luso-brasileira. E depois ainda temos outra obra importante, vejam, saiu na revista Causótica, a revista do Grupo Literário Causótica, que é a revista de autores de academias maiores de Porto Alegre ou do Rio Grande do Sul. Claro que ele também pertence a uma destas academias. Portanto, muito bem foi escolhida a obra, a capa em que ele figura. E ele, de facto, é um académico de extraordinário valor. E agora nos acaba de anunciar que ele vai aceitar participar no caderno Olmures, História e Literatura, em que uma coletânea que vai reunir os melhores textos de autores, de académicos, de academias maiores de Porto Alegre. Olmures vai figurar. Estamos com muita expectativa. Mas agora nós que temos aqui o João Riel. João Riel, uma perguntazinha. Eu falei aqui da sua atividade como jovem, muita atividade. Você tem consciência de que é um escritor jovem e que realmente tem publicado e trabalhado demais e se publica demais, continua. Mas tem consciência do papel que está desempenhando? Boa noite, professor. Muito boa noite. Prazer mais uma vez estar aqui falando a vocês. Boa noite à nossa assistência que aqui está. E boa noite também a todos os espectadores desse programa que é uma referência, não só para os gaúchos, mas para todas as pessoas da comunidade luso-brasileira. Eu acredito que sim, professor, respondendo a sua pergunta. Eu tenho consciência, sim, deste papel que desempenho dentro da nossa sociedade, porque foi esse um dos motivos que me fez também escrever. Como sempre venho dizendo, desde que comecei a ter noção das coisas nesse nosso mundo, que tanto carece de letras, de pessoas que escrevam, de pessoas que registrem a história do nosso meio, da nossa sociedade, desde muito cedo. Então nem meus pais às vezes sabem responder. Eu costumo às vezes brincar que para uma publicação como essa, professor, de quase 500 páginas, a minha último trabalho aí na seara da história, trabalho considerado uma tese, quase 500 páginas, eu brincava com o senhor que às vezes parece que incorpora uma entidade estranha superior, quem sabe Camões, quem sabe Fernando Pessoa, mas é um trabalho bastante volumoso. E ainda respondendo a sua pergunta, foi com base nesses trabalhos históricos que eu acho que eu, vendo a percepção das coisas e as faltas que existiam na nossa sociedade dentro da cultura, da história e da escrita, é que eu fui então buscando esse papel a desempenhar. Desde muito cedo, como o professor falou, em torno de 3, 4 anos eu comecei a ler, escrever lá no interior do Rio Grande do Sul, em Soledade, numa colônia alemã chamada Tunas, que muito pesquisei sobre ela. Então foi aí que despertou essa necessidade de deixar um quinhão para a nossa sociedade. E onde eu buscaria esse quinhão, edificar esse meu complemento para a nossa sociedade? Na seara das escritas, das letras, da história, da cultura, da educação. Depois, com os vestibulares, após o ensino médio concluído, na área do direito, onde atuo, onde tenho as minhas teses na área dos novos direitos, crimes virtuais, várias teses. Publiquei meu trabalho de graduação do curso, um trabalho de em torno de 200 páginas, já sobre crimes virtuais e novos direitos. A responsabilidade que as pessoas teriam que arcar por cometer delitos dentro das redes sociais e da internet. Em seguida, publiquei tese de pós-graduação em nível de especialização, para depois publicar também a dissertação de mestrado cursada em Portugal e também, logo em seguida, publicarei a minha tese de doutorado, sendo que a tese de pós-doutorado já está publicada também. Então, eu sempre adiantei muito as coisas na minha formação acadêmica. Às vezes as pessoas perguntam, como o senhor perguntou, você tem noção de tudo que você já edificou na sua sociedade?
Tenho. E às vezes as pessoas perguntam, como que tão jovem, antes dos 30 anos, você conseguiu? Eu brinco às vezes dizendo que não foi bebendo nos botecos das esquinas que eu consegui, né, professor? Muitas vezes eu via meus colegas, amigos, indo para festas, desfrutando seus fins de semana, sendo que eu muitas vezes em fins de semana, feriados, dias de santo para muitas pessoas, eu estava recluso no meu quarto, no meu escritório, pesquisando, escrevendo, porque sei que esse trabalho, essa pesquisa é edificante para a nossa sociedade. E uma sociedade onde o número de idosos já ultrapassou o número de jovens atuantes em nosso mercado, o meu papel, a exemplo de meus pares, outros jovens que também não chegaram ainda aos 30 anos e desenvolvem o seu papel como um agente de transformação em nossa sociedade, eu acho que isso que me faz ser uma pessoa grata por tudo que aconteceu até então. Olha, professor, participar das antologias do Instituto é um coroamento dessa jovem carreira. Os livros publicados, as pesquisas históricas, sair na capa da revista Causote, uma revista de grande repercussão, não só na nossa comunidade literária do Rio Grande do Sul, mas a nível de país, Brasil, além fronteiras, Portugal, toda a comunidade luso-brasileira. Então, é algo que me envaidece e me orgulha muito. A pesquisa histórica, como eu disse, eu creio que já deve ter nascido no ventre materno, porque desde muito cedo eu pesquiso. Uma pergunta. Claro que a gente aceita tudo o que diz. Certas coisas até às vezes com certa dúvida. Que aos 11 anos já escrevia poesia com grande fôlego. Está documentada nos livros. Estas poesias saíram ou foram depois reformuladas? Eu creio que muitas delas estão Tal e qual Tal e qual. aos 11 anos de idade. Tal e qual. Portanto, já é um avanço muito importante. Agora, lendo ainda a poesia, a gente fica com a noção de frustração da carreira poética. Porque lendo partes de mim, quando a gente faz a leitura de um texto poético e faz e quer a análise psicodinâmica, você projeta muito o tema psicodinâmico, ou seja, dos motivos inconscientes. Por exemplo, o poema dos dois avós que morreram. Mas que história é essa? Um avô é anjo, outro é demónio, é isso Pois assim? é. O cara diz, está tudo bem, mas você dá os elementos, mas aqueles temas insinuados, eles exigiram mais continuação. Pois é. Para ver como é que você projeta os seus sentimentos. O senhor fez uma análise crítica formidável aqui, né, Sim. sobre os meus trabalhos. Então, como que uma criança de 10, 11 anos já teria noção de sentimentos tão pesados para aquela idade, não é, professor? Sim. E, claro, sempre fui muito apegado à família, à figura de avós, da figura materna, não é, professor? Sim. E vem com a cultura lusa empregada em mim também, no dia de finados, ir aos cemitérios, levar flores aos antepassados. Sim. E aí o senhor muito bem observou a passagem de leva uma rosa e um lírio, né, professor? É. A rosa que tem os espinhos, mas que exalam perfume, e o lírio, que seria o lírio. Mas eu creio que é algo muito, como eu disse, enraizado na questão familiar. Não é crítica que eu estou fazendo, só significa que você começou a apresentar recursos e tem muitos recursos. Deve continuar a poesia, deve continuar os temas, a ver aonde chega. Isso agora a criação é consigo, mas os recursos têm, os recursos psicodinâmicos. Aguardamos. E com isto damos por terminada esta parte da nossa entrevista. Até breve. Até breve. Muito obrigado.